Informar para a linguagem de programação, informar para a máquina que tipo é aquele valor. E o legal é que isso também te ajuda a evitar uma série de problemas. Se durante a criação do seu projeto você estiver programando lá e lá na frente você acabar por um deslize. E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Michel Lopes. Eu sou desenvolvedor iOS e professor de programação. E para quem ainda não me conhece, aqui embaixo tem o link de um vídeo onde você pode me conhecer um pouquinho melhor. Galera, para que a gente possa continuar evoluindo no SwiftUI, a gente também precisa entender algumas coisas na linguagem de programação do Swift. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre uma dessas coisas. Se você não sabe a diferença de Swift para SwiftUI, eu já fiz um vídeo que pode te ajudar e eu vou colocar o link em algum canto nessa tela. E se você estiver vindo de outra linguagem de programação e chegando agora no Swift, ou se você estiver começando a aprender a programar nesse momento, esse vídeo é essencial para você. E o ponto a ponta de hoje é variáveis e constantes no Swift. Você pode pensar em uma variável como uma espécie de caixinha. O objetivo dela é bem simples: guardar coisas. Durante a programação, nós inserimos dentro dessas caixinhas diversas coisas que consideramos importantes. E que coisas são essas? Podem ser informações como textos, números, imagens ou, na verdade, qualquer dado em geral. O conteúdo dessa caixinha sempre vai ser variável, ou seja, sujeito a variações. Isso quer dizer que mesmo que você já tenha criado a caixinha e colocado coisas lá dentro, vai ser possível voltar em um segundo momento para modificar aquela informação. Por isso ela tem esse nome de variável. Assim que são criadas, as variáveis elas recebem nomes. Esse nome vai servir como um apelido que vai nos ajudar, tanto a gente quanto o código, a identificar todas as informações que foram guardadas ali dentro. O processo de criação de uma variável é bem simples. Você primeiro digita var e logo em seguida o nome que você deseja dar para ela. Então todas as vezes que você observar essa palavrinha var em um código em Swift, saiba que ali existe uma variável onde poderão ser armazenadas informações. É interessante que todas as vezes que você for colocar um nome em uma variável, você preste bastante atenção. Eu vou te dar algumas dicas do que você deve fazer e o que você não deve fazer. Quando você estiver programando em Swift, você não pode colocar dentro do nome de uma variável espaços. Também não é legal você iniciar uma variável com letra maiúscula ou número. Não é que não é legal, você vai ter erros. Então o que você pode fazer? Qual é a recomendação? Quando você estiver criando um nome, sempre inicie com letra minúscula e apenas a primeira letra da palavra seguinte deverá ser maiúscula. Você vai repetindo esse processo quantas vezes for necessário. Existem outras restrições com relação ao nome de uma variável, mas se você seguir só essas dicas que eu te dei, você vai evitar uma série de problemas daqui para frente. Você já sabe qual o objetivo de uma variável, como se cria uma variável, mas você ainda não sabe colocar coisas dentro dessa variável. E para mostrar isso para vocês, eu vou criar um projeto no Xcode daquele tipo Playground e vou inserir informações dentro de uma variável na sua frente. Vamos nessa! Eu criei aquele template em branco, eu vou apagar tudo isso daqui e a gente vai criar a nossa primeira variável. A gente acabou de criar uma variável, inseriu informações dentro dela. O nome dessa variável é meu nome, começando com letra minúscula, e eu estou inserindo informações lá dentro através deste carinha aqui do meio, este igual. Olhando pela primeira vez, pode parecer um pouquinho estranho. Cuidado, na programação o nome desse cara não é igual, a função dele não é igualar. O nome desse cara é operador de atribuição, a função dele é atribuir. Se você quiser na programação puxar o operador de igualdade, você vai usar duas vezes o símbolo de igual. Nesse processo, à esquerda, a gente criou uma variável normal, à direita nós inserimos a informação que nós queríamos guardar dentro dessa caixinha. E o operador de atribuição executa inserindo as coisas que estão à sua direita dentro da caixinha, dentro da variável que está à sua esquerda. Quando ele finaliza esse processo,
ele inicializa essa variável. Esse operador de atribuição ele pode simplesmente atualizar o conteúdo, como ele também pode inicializar essa variável. Voltando aqui para o Xcode, eu queria recapitular com vocês. Primeiro, a palavrinha reservada var. Depois, o nome, usando aquelas técnicas que eu mostrei para vocês. Logo em seguida, a gente insere o operador de atribuição e depois a informação que a gente quer guardar dentro dessa variável. O legal é que no Swift você pode usar bastante os emojis, tanto do lado do conteúdo como também no nome da variável. Olha só, eu vou inserir a palavrinha var e eu vou colocar o meu emoji. Colocar esse aqui de pizza, é igual, eu vou abrir as duas aspas para dizer que é um texto e vou dizer que vai ser uma pizza de pepperoni. Na programação existe uma função, se você não sabe o que é função, não se preocupa, depois eu falo sobre isso. Essa função ela serve simplesmente para você se comunicar com a máquina. É como se tivesse um letreiro e você manda a máquina dizer coisas nesse letreiro. Esse letreiro aqui no Xcode é o console e eu vou abrir esse console através do atalho Command Shift Y. E ele abriu essa parte aqui de baixo. Essa função se chama print. A gente faz dessa forma, print, abre e fecha parênteses e a gente coloca duas aspas lá dentro, aspas duplas. A gente vem nesse playzinho aqui embaixo, o projeto vai ser executado, imprimindo exatamente o que você inseriu, o texto que você inseriu dentro desse print. O legal é que através dessa função do print e esse console, você consegue se comunicar com a máquina e pedir para ela ir lá dentro das caixinhas que você criou, ou seja, ir lá dentro das variáveis que você criou e exibir o conteúdo que está sendo guardado dentro de cada uma. Ao invés de inserir esse texto aqui, a gente vai tirar essas duas aspas e eu vou colocar aqui uma variável. Se você olhar, o próprio Xcode já colocou o nome da sua variável nesse tom um pouquinho diferente. Se você der o play aqui embaixo, executar, o conteúdo que está sendo exibido agora no console é o conteúdo da caixinha, o conteúdo da variável que você criou lá na linha 2. O que a gente fez aqui com essa função print? A gente mandou a máquina ir lá naquela caixinha que estava com esse nome de meu nome e ela foi lá dentro, buscou aquele conteúdo e está exibindo ele aqui para você. E aí, através dessa funçãozinha de print, juntamente com o console, você consegue mandar a máquina ir te ajudando. Você passa a identificação de cada caixinha, a identificação de cada variável e a máquina vai lá e busca exatamente o conteúdo que está dentro de cada uma. Agora eu vou fazer o mesmo processo, passando a nossa pizza. Tá aí, pizza de pepperoni. Ele foi dentro daquela variável de pizza e trouxe aquele texto que estava sendo guardado ali dentro. Como eu falei anteriormente, a gente também tem a opção de, durante a programação, a gente voltar nessas variáveis e alterar o valor dela. Para que a gente possa fazer uma alteração em uma variável, o processo é basicamente a mesma coisa, só que a gente não insere mais aquela palavrinha var. Aqui na linha 4, a gente não criou uma nova variável. A gente simplesmente voltou naquela variável que a gente já tinha criado e alterou o conteúdo que estava lá dentro. Se eu quiser ter certeza que esse conteúdo foi alterado, eu posso usar o print novamente. O valor que foi exibido aqui no nosso console é o valor referente à última alteração que a gente fez. Isso quer dizer o seguinte, que aquele operador de atribuição, quando a gente manda ele modificar o valor de uma caixinha, o valor de uma variável, o que ele faz? Ele pega o valor antigo e substitui ele pela nova informação. A gente pode modificar o conteúdo dessas variáveis diversas vezes. Olha só nesse exemplo. Agora, a gente modificou essa variável na linha 4, modificou ela na linha 5 e modificou ela na linha 6. Quando eu mando a máquina ir lá naquela variável, naquela caixinha e trazer a informação que estava lá dentro, ela vai me trazer a última alteração. Além da organização, uma das vantagens no uso de variáveis é que ao invés de você ficar repetindo as coisas diversas vezes durante o seu código, você pode simplesmente criar variáveis. E então todas as vezes que você estiver precisando de uma informação, basta dizer para a máquina que ela vai lá
procurar para você. Isso reduz drasticamente o tamanho do seu código, consequentemente o seu trabalho, mas também reduz as chances de erro. Você centraliza aquela informação em um único lugar e todas as vezes que a máquina for acessar aquela informação, você tem certeza que ela está acessando de maneira correta e trazendo a informação correta. Cada variável possui um único tipo de informação que é capaz de armazenar. Imagine aqueles brinquedos que as crianças usam para aprender formas geométricas. Se o conteúdo não for compatível, ele não vai conseguir entrar nessa caixinha. Existem diversos tipos de informações que é possível guardar dentro de uma variável. Também é possível criar tipos diferentes. Você pode criar o seu próprio tipo. Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar só com os tipos mais básicos. A gente já criou uma variável de um tipo específico, que é a string. Todas as vezes que a gente quiser guardar textos dentro de uma variável, a gente vai criar uma string. A string é definida por essas aspas duplas. Se eu retirar essas aspas e dar o play, o Xcode vai reclamar. Por quê? Porque ele não está entendendo o que você está querendo dizer. Então, se você quiser colocar coisas que representam textos, você precisa sempre inserir essas aspas duplas no início e no fim do seu texto. E aí ele vai começar a entender aquilo como se fosse uma string e não vai reclamar. Se você quiser criar uma variável contendo informações de números, você cria dessa forma. Você coloca o var e aí você insere o número. Diferente da string, se você quiser criar uma variável capaz de guardar valores numéricos, você tem alguns tipos diferentes. Você pode criar uma variável do tipo inteiro, criar uma variável do tipo float, criar uma variável do tipo double. Valores inteiros, valores quebrados ou valores quebrados de uma maneira mais específica. E o último tipo que eu queria trazer para vocês hoje é o tipo booleano. Ele serve para você guardar informações mais ou menos como se fosse um interruptor. Como assim? Ligado ou desligado? Ativo ou inativo? Verdadeiro ou falso? A gente consegue criar uma variável do tipo booleano dessa forma. Então preste bastante atenção. Se você estiver tentando inserir em uma variável tipos que ela não suporta, você vai ter erros. Olha só. O tipo que uma variável suporta vai ser definido no momento da criação da variável. Eu acabei de criar uma variável com o nome minha idade. Depois do nome, eu inseri esses dois pontos e o tipo que essa variável vai suportar, o tipo de informações que eu vou poder armazenar ali dentro. Minha idade, 22 anos, novinho. Ah, mas como assim? A gente vinha criando variáveis toda hora. A gente já tinha variáveis de diferentes tipos e eu nunca coloquei esses dois pontos definindo um tipo nessas variáveis. Não tinha erro, a gente conseguiu trabalhar dessa forma. O que aconteceu? O que mudou? O Swift é uma linguagem de programação muito moderna e esperta. E até vocês que estão chegando agora já conseguem experimentar diversos benefícios dessa linguagem. O Swift ele é type safe. Isso significa que todas as vezes que você criar um valor, você não precisa informar para a linguagem de programação, informar para a máquina que tipo é aquele valor. E o legal é que isso também te ajuda a evitar uma série de problemas. Se durante a criação do seu projeto você estiver programando lá e lá na frente você acabar por um deslize tentando inserir uma informação em uma variável que não suporta aquele tipo, o Swift ele vai te avisar imediatamente. Então, galera, nós temos duas opções. Nós podemos dizer exatamente logo no momento da criação qual é o tipo de informação que aquela variável vai suportar, ou nós podemos deixar com que o Swift descubra o tipo permitido baseado na informação que a gente está inserindo ali dentro. Tem mais um benefício que você também já está usufruindo do Swift, que é a não obrigatoriedade de ficar colocando ponto e vírgula no final da linha. Eu acho que 80%, 90% das linguagens de programação por aí, você é obrigado a ficar colocando ponto e vírgula no final da linha. Por exemplo, você pode colocar e tudo vai funcionar normalmente, mas eu sinceramente não sei por que você faria isso no Swift.
Assim como as variáveis, as constantes elas funcionam também como uma espécie de caixinha para guardar coisas. Na verdade, eu acho que elas são tão parecidas que eu costumo dizer que elas são irmãs. Para criar uma constante, o processo é praticamente o mesmo, mas ao invés de usarmos a palavra var, nós vamos usar a palavra let. Tá vendo por que eu falei? Elas são bem parecidas. Visualmente é quase a mesma coisa. Então, qual a diferença de uma variável para uma constante? Como vimos anteriormente, uma variável ela pode sofrer diversas alterações do seu valor durante a construção de um código, por isso o nome variável. Já a constante, uma vez que ela foi criada, ela não permite alterar esse valor. O valor que entrou dentro de uma constante, ele deve permanecer igual, constante, até o fim do desenvolvimento do seu projeto. Por isso o nome constante. Ou seja, a gente pode considerar que a variável é uma caixinha aberta, onde a gente pode voltar e modificar valores, e já a constante é uma caixinha que, uma vez criada, aquele conteúdo nunca mais vai poder ser alterado. Então, basicamente, para você entender se você precisa usar uma variável ou uma constante, você precisa analisar o dado, a informação que você quer guardar lá dentro. Se essa informação for uma informação que durante a programação, durante o desenrolar do seu projeto, ela vai ser alterada diversas vezes, você usa uma variável. Se por um acaso for uma informação que ela não pode ser alterada, você vai usar uma constante. Nesse exemplo aqui de cima, eu não costumo alterar o meu nome, né? O nome é de um jeito, ele vai permanecer daquele jeito. Constante é uma daquelas coisas que não é normal ver programadores de outras linguagens de programação usando com muita frequência, mas isso é bem diferente no Swift, tá? Alguns dos principais motivos dessa diferença são: no Swift, as constantes são uma importante ferramenta de segurança. Você também pode evitar uma série de bugs indesejados simplesmente trocando de var para let. É muito simples. Ou até mesmo porque quando a gente usa constantes no Swift, o Xcode ele consegue entender que aquele valor ele nunca mais vai ser alterado. Na hora de buildar o seu projeto, ele vai tomar decisões muito mais otimizadas. O código pode até executar um pouquinho mais rápido. A Apple recomenda fortemente o uso de constante. Essa recomendação é tão forte que durante a construção de um projeto no Xcode, se você criar uma variável e por algum motivo não alterar aquele valor, o Xcode ele vai falar assim: epa, volta aqui. Por que você está usando variável? Aqui você deveria usar constante, você nunca está alterando o valor dessa variável. Então fique de olho nisso. Vou mostrar para vocês um macetezinho no Swift que tem um nome horroroso. Se chama String Interpolation. Se ao invés de pegar esse Michel, que está incompleto, está com letra minúscula, eu quisesse buscar aquela constante que eu criei lá na linha 2, ó, essa constante aqui, ó, o valor que está guardado dentro dessa constante. Como que eu faria isso juntamente com uma string aqui? Eu vou inserir a contrabarra, abre e fecha parênteses, e aqui dentro eu vou colocar o nome da variável ou da constante que eu quero usar. E agora o play, o meu nome é Michel Lopes. Então eu intercalei valores de string e conteúdo de constante ou conteúdo de variável. Se eu quiser fazer essa manobra diversas vezes dentro de uma string, eu posso. Meu nome é Michel Lopes, vírgula, e o meu e-mail, contrabarra, abre e fecha parênteses, e aqui eu coloco meu e-mail, que eu vou pegar essa variável aqui de cima. Vou dar o play, meu nome é Michel Lopes e o meu e-mail é michel@icloud.com. E agora que você já sabe o que é uma variável, como se cria uma variável, por que se cria uma variável, e também a mesma coisa com constante, eu queria te mostrar na prática, em um projeto em SwiftUI, o que a gente consegue fazer com esse novo aprendizado. Eu acabei de criar um projeto no Xcode em SwiftUI, completamente em branco, novo, e eu queria que você desse uma olhada aqui na linha 11. Você sabe agora que todas as vezes que nós tivermos essa palavra var, nós estamos simplesmente criando uma nova variável, onde informações serão guardadas ali dentro. Esse body é o nome dessa variável, tudo que vem logo após os dois pontos é a definição do tipo da variável. Eu quero mostrar para vocês uma forma diferente de criar variáveis. O nome dessa técnica aqui é variáveis computadas, ou também conhecida como propriedades computadas. Para vocês entenderem, é como se eu estivesse fazendo isso daqui, ó.
Pessoal, existem muitos macetes, dicas e coisas para falar sobre constantes e variáveis. Não vou conseguir cobrir tudo. A minha intenção aqui é simplesmente mostrar para vocês, para aqueles projetos e vídeos que a gente vem fazendo no SwiftUI, as coisas comecem a fazer sentido para você. Agora que você já sabe que existe uma variável aqui, que ela está sendo construída da linha 11 até a linha 18, se você quiser criar uma nova variável, não é interessante fazer isso aqui dentro. Se eu quiser criar uma nova variável aqui dentro, você vai ter uma série de problemas. Então, aonde eu devo inserir variáveis quando eu estiver trabalhando com SwiftUI? Existem exceções, tá, galera? Mas de maneira geral, para vocês que estão começando agora, a dica é: faça isso sempre acima do body. Se eu executar, tudo está funcionando perfeitamente, eu não tenho nenhum problema. Vou criar uma interface bem rapidinho, bem simples, utilizando form, só para vocês terem uma noção de como a gente consegue tirar proveito desse conhecimento do vídeo de hoje. Criei um formulário, coloquei 3 textos lá dentro e para cada texto eu criei uma variável. Eu nunca vou alterar o meu nome, então, no caso do nome, vai ser uma constante. Olha só como é que ficou. Galerinha, é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Lá na frente eu pretendo fazer um vídeo bem legal, trazendo uns truques um pouquinho mais avançados sobre variáveis e constantes no Swift. E eu espero que você esteja gostando desse quadro do ponta a ponta. A ideia é trazer um conteúdo de qualidade para vocês, um conteúdo um pouco mais detalhado no idioma português. Se você não quiser perder os próximos vídeos, faz o subscribe, ativa o sininho, porque todas as vezes que eu criar um vídeo novo, que eu lançar um vídeo novo, você vai ser notificado. Tamo junto, tudo de bom para você, um abraço!